Amado Batista caminhava lentamente pelas ruas de Catalão, Goiás, sua cidade natal, como quem procura algo que perdeu no tempo. O sol de junho dourava as fachadas antigas, e a brisa morna trazia lembranças de uma infância simples, marcada por cheiros de terra molhada, pão caseiro no forno a lenha e histórias contadas à beira da cama. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um vazio silencioso o acompanhava, como se uma parte da sua história estivesse esperando para ser reencontrada. Antes de continuar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo. A sua participação é muito importante para que histórias como essa continuem emocionando o Brasil inteiro. Voltando a Catalão após tantos anos de fama, discos de ouro e palcos iluminados, Amado não procurava aplausos. Ele buscava raízes. E foi ao se aproximar do velho portão azul da casa onde cresceu que sentiu o peso de uma lembrança antiga lhe apertar o peito. A tinta descascada, as marcas do tempo nas paredes e o mato tomando conta do quintal revelavam mais do que abandono, revelavam o silêncio de uma época que ficou para trás. Foi ali, naquele quintal de terra batida, que ele e o irmão Walter cresceram sob os cuidados de uma mulher que o tempo insistia em apagar da memória coletiva, mas que nunca saiu do coração de Amado, Dona Clara das Neves. Ela não era da família de sangue, mas cuidou dele como se fosse seu filho. Acordava os meninos antes do sol nascer, preparava o mingau de milho do café da manhã e enxugava suas lágrimas quando os joelhos ralavam nas brincadeiras. Sempre com mãos calejadas, olhar sereno e um amor que não cabia em palavras. Dona Clara era presença, era colo, era o alicerce invisível por trás dos primeiros passos de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra, cumprimentando vizinhos antigos, Amado começou a se perguntar, onde estaria Dona Clara agora? Ainda viva? Teria ela alguém ao lado? A dúvida apertava mais do que a saudade. Foi então que, ao conversar com uma antiga vizinha, Dona Joana, ele ouviu uma frase que o fez parar no meio da rua, como se o mundo tivesse silenciado ao seu redor. Ela ainda trabalha, Amado. Toda manhã, 6 horas em ponto, eu vejo Dona Clara passando aqui, com aquela bolsinha de pano e o guarda-chuva velho. Aquilo foi como um soco no peito. A mulher que o ajudou a crescer, que dedicou a juventude inteira à sua família, ainda precisava trabalhar aos 92 anos. Amado não conseguia acreditar. O sentimento de gratidão misturava-se à indignação. Era como se o passado tivesse voltado, não apenas como lembrança, mas como um chamado. E naquele instante, algo dentro dele despertou. Ele sabia que não podia mais ignorar aquela história. Era hora de reescrever o final da história de quem, um dia, ajudou a começar a dele. A casa onde Amado Batista passou a infância permanecia de pé, mas carregava o peso do tempo como cicatrizes abertas. O portão azul, agora desbotado, rangia ao ser tocado, e os muros que um dia guardaram os sonhos de uma família simples estavam cobertos por rachaduras e eras. Ao empurrar a pequena tranca de madeira, Amado entrou no quintal. O cheiro da terra ainda era o mesmo, e por um instante ele se viu menino outra vez, correndo descalço ao lado de Walter, seu irmão, com os joelhos sujos e o coração leve. Aquele espaço parecia congelado no tempo. O tanque de lavar roupas de cimento, o pé de goiaba torto no canto, o lugar onde Dona Clara estendia as roupas com grampos de madeira, tudo permanecia ali. Mas o silêncio gritava. Já não havia risos, nem vozes chamando para o almoço. O que restava eram memórias, vivas, pulsantes, emocionadas. Na pequena varanda dos fundos, ele sentou no mesmo degrau onde ouvia histórias antes de dormir. Lembrou-se da voz suave de Dona Clara narrando contos de princesas, heróis e bois encantados. Mesmo exausta, depois de um dia inteiro cuidando da casa e das crianças, ela jamais deixava de fazer com que eles dormissem com o coração em paz. Amado sorriu, mas havia um traço de dor em seu rosto. O sucesso o levou para longe cedo. Palcos, viagens, multidões. Mas ali, no chão batido daquele quintal, estavam os alicerces de tudo o que ele se tornou. E ao olhar para o lado, onde antes havia uma bica de água fresca, viu uma lasca de azulejo com o nome Lúcia, homenagem à sua mãe, feito por Dona Clara com tinta de tecido, em um dia de festa junina. Era como se a presença dela ainda estivesse ali, em cada detalhe silencioso. Na sala da antiga casa, ele folheou um álbum empoeirado deixado sobre um armário antigo. Fotos desbotadas revelavam um tempo que o mundo esqueceu, mas que ele jamais conseguiu apagar do coração. Em uma delas, uma mulher negra de avental branco segurava 2 crianças no colo. Era Dona Clara,
sorrindo com ternura, cercada de simplicidade e amor. Amado passou o dedo com carinho sobre o rosto dela, como quem toca uma relíquia. A emoção transbordava. Ela não era apenas uma funcionária. Era a mulher que o acordava para a escola quando sua mãe estava adoentada, que fazia chá de erva cidreira quando ele tinha febre, que costurava à mão as barras das calças do uniforme. Dona Clara era parte da sua história mais íntima, e por muito tempo ele achou que o tempo havia cuidado dela, assim como ela cuidou deles. Ali, sentado no passado, Amado percebeu que precisava descobrir mais. Sentia que o reencontro com Dona Clara não era apenas uma visita nostálgica. Era uma missão. Algo dentro dele dizia que ainda havia algo inacabado, algo que só poderia ser curado com um gesto de gratidão. Amado deixou a antiga casa com o coração apertado, como se tivesse despertado de um sonho bom apenas para cair numa realidade incômoda. O céu começava a escurecer, tingido por tons alaranjados, e ele caminhava devagar pelas ruas de pedra de Catalão. A cada passo, lembranças o perseguiam, Dona Clara penteando seus cabelos com delicadeza, dividindo balas escondidas na bolsa e protegendo ele e Walter das brigas de rua com uma firmeza doce, sempre acompanhada de um beijo na testa. Curioso para saber do paradeiro de Dona Clara, Amado parou em frente à casa de Dona Joana, uma vizinha de longa data que ainda morava no mesmo lugar. O portão de madeira estava aberto e o cheiro de café fresco invadia a calçada. Ele bateu palmas discretamente. Dona Joana surgiu com o mesmo olhar acolhedor de décadas atrás, agora mais enrugado, mas ainda atento. Ao vê-lo, sorriu surpresa. "Uai, se não é o Amadinho!" exclamou, abraçando-o com força. Depois de algumas lembranças trocadas, Amado perguntou o que mais lhe inquietava. "E a Dona Clara? A senhora ainda tem notícias dela?" Dona Joana suspirou fundo. "Ah, meu filho! Dona Clara ainda tá por aí, sim. Trabalhando. Todo santo dia ela passa aqui, 6 horas da manhã em ponto, com aquela bolsinha de pano dela, um guarda-chuva velho e o passo mais lento. Vai pra casa da Dona Helena, ali no centro. É empregada lá." Amado sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio entre os dois foi imediato. "Como assim trabalhando? Ela já deve estar com uns 92 anos, murmurou, incrédulo. "Pois é, e ainda assim não parou. Diz que a aposentadoria não dá nem pro aluguel. Ela toma remédio para diabetes, para pressão, e ainda ajuda um sobrinho que ficou desempregado. Mas nunca reclama. Sempre firme, sempre educada." As palavras ecoaram na mente de Amado enquanto ele voltava para Uberlândia naquela noite. Sentado na varanda de sua mansão, olhando o céu estrelado, ele não conseguia deixar de pensar em Dona Clara. O contraste entre sua vida de luxo e a luta silenciosa daquela mulher era insuportável. Foi quando Roberto, seu amigo de infância, chegou com 2 canecas de café. "Tá pensativo, hein?" Amado contou tudo. Sobre a visita, sobre Dona Clara, sobre a caminhada às 6 da manhã. Roberto escutou em silêncio e depois disse, com a voz firme: "Isso tá errado, Amado. A gente não pode deixar uma mulher como ela terminar a vida assim. Você sabe disso." As lembranças vinham como enxurrada, Dona Clara cobrindo os meninos com o cobertor quando eles adormeciam no sofá, dando risada das piadas infantis, velando febres com compressas frias. Amado se lembrou da vez em que ela pegou um ônibus embaixo de chuva só para levar um caderno esquecido na escola. Tudo isso por um salário mínimo e por amor. Amor puro, sem contrato, sem obrigação. E ali, naquele momento de silêncio e dor compartilhada, ele soube, era hora de agir. Na manhã seguinte, Amado Batista acordou com o coração acelerado, como se uma missão urgente o chamasse. Pegou a estrada rumo a Catalão antes mesmo do sol nascer, com os olhos fixos no horizonte e a cabeça repleta de memórias. Desta vez, não era uma viagem de nostalgia, era de reparação. Pouco depois das 9 horas da manhã, Amado estacionou discretamente em frente a uma casa de classe média, com um jardim bem cuidado e um muro branco simples. Era ali que Dona Clara trabalhava agora, segundo Dona Joana. Ele hesitou por um instante. A emoção o tomava por completo. Respirou fundo, desceu do carro e atravessou o portão devagar. Dona Helena, a moradora da casa, abriu a porta com surpresa ao vê-lo. "Amado Batista." "Meu Deus, que honra!" disse, tentando entender o motivo da visita inesperada. Com humildade, Amado explicou quem procurava. Dona Helena sorriu com ternura. "Dona Clara tá aqui, sim. Tá ali dentro lavando umas roupas. Quer que eu a chame?"
Amado assentiu com um leve movimento da cabeça, engolindo em seco. Alguns minutos depois, passos lentos ecoaram pelo corredor. E então, ela apareceu. Dona Clara surgiu com seus cabelos grisalhos presos num coque simples, as mãos enrugadas ainda molhadas de sabão, e os olhos cansados, mas vivos. Quando viu Amado, parou. Por um momento, o tempo congelou. Ela deixou cair o pano de prato que segurava. Meu menino. Amado, disse com a voz embargada. Ele não conseguiu dizer nada. Apenas a abraçou. Forte, como quem tenta recuperar todos os anos perdidos naquele único gesto. Dona Clara chorava silenciosamente, com o rosto encostado em seu peito. Achei que você tivesse me esquecido, sussurrou ela, entre lágrimas. Nunca, Dona Clara. Nunca. Eles sentaram-se na varanda da casa, e conversaram como mãe e filho que não se viam há décadas. Ela contou que, depois que os meninos cresceram, continuou trabalhando em outras casas. Nunca se casou. A aposentadoria não dava conta das despesas, e ela jamais quis depender de ninguém. Preferia continuar ativa, mesmo com as dores no corpo, com os remédios constantes, com as noites mal dormidas. Amado ouvia em silêncio, engolindo a angústia que lhe subia à garganta. Em seus olhos, Dona Clara ainda era a mulher forte que colocava band-aid nos joelhos, assava pão às 4 da manhã e cantava cantigas para espantar pesadelos. Mas agora, com quase um século de vida, ela continuava lutando em silêncio, sem jamais pedir nada. A senhora sempre cuidou de todo mundo. Agora é a minha vez, disse Amado, segurando firme as mãos dela. Dona Clara sorriu com os olhos marejados. Você sempre foi meu menino. E eu sempre rezei por você. Naquele reencontro, entre lágrimas, memórias e promessas, algo foi restaurado. Não era apenas um abraço. Era o reencontro de um filho com sua segunda mãe. Naquela mesma semana, Amado Batista retornou a Catalão, não apenas com lembranças, mas com um plano. O reencontro com Dona Clara havia mexido com algo profundo dentro dele, algo que exigia ação imediata. Ele não podia aceitar que aquela mulher, que havia lhe dado tanto, vivesse seus últimos anos em esforço, solidão e fragilidade. Era hora de retribuir, não com palavras, mas com dignidade. Acompanhado de Roberto e do advogado Dr. Carlos, Amado passou os dias seguintes visitando imóveis pela cidade. Procurava mais do que uma casa, queria um lar que fizesse. Dona Clara sorrir. Encontraram uma residência térrea, com janelas grandes e muita luz natural, cercada por um jardim simples, mas acolhedor. Havia espaço suficiente para plantar ervas e flores, as paixões de Dona Clara, e a cozinha, ampla e arejada, lembrava-as de antigamente, mas com o conforto que ela merecia. Amado fez questão de adaptar cada canto da casa. Instalou rampas suaves, barras de apoio no banheiro, interruptores baixos e eletrodomésticos com comandos simples. Queria que ela se movimentasse com liberdade, sem medo de tropeços ou limitações. Mandou fazer uma cadeira de balanço personalizada para a varanda e comprou um sofá macio onde ela pudesse descansar as pernas no fim da tarde. Além da casa, criou um fundo financeiro em nome de Dona Clara, garantindo a ela uma renda vitalícia de 10 salários mínimos por mês. Também contratou um plano de saúde completo e pediu que Dr. Carlos cuidasse pessoalmente de todos os trâmites legais. Nada poderia sair errado. Dias depois, com tudo pronto, Amado levou Dona Clara para conhecer o novo lar. Ela chegou acompanhada de Roberto, com passos lentos e olhos curiosos. Ao abrir o portão, parou surpresa. As lágrimas começaram antes mesmo da explicação. Essa casa é sua, Dona Clara, disse Amado, emocionado. Não vai mais precisar acordar às 5 da manhã. Não vai mais precisar lavar roupa de ninguém. Aqui é seu cantinho. É o mínimo que eu posso fazer. Dona Clara não conseguia falar. Apenas caminhava pela casa com as mãos na boca, tocando cada objeto como se não acreditasse que fosse real. Ao entrar na cozinha, viu o buquê de manjericão fresco sobre a mesa. Sorriu entre lágrimas. Na varanda, encontrou a cadeira de balanço com seu nome bordado em uma almofada. Clara das Neves, amor que educa. Sentou-se devagar, ainda sem palavras. Foi então que os olhos dela encontraram os de Amado. Ele se ajoelhou à sua frente e disse: A senhora não foi só minha babá. Foi minha mãe também. E eu nunca esqueci. A emoção tomou conta dos três. Roberto enxugava discretamente as lágrimas, e Dr. Carlos sorriu com respeito. Ali, naquela casa simples e cheia de amor, Dona Clara ganhava mais que conforto. Ganhava reconhecimento, segurança e, sobretudo,
paz. A notícia da transformação na vida de Dona Clara espalhou-se por Catalão como fogo em palha seca. No início, eram apenas comentários discretos na feira, nas padarias, nas esquinas onde velhos conhecidos ainda se reuniam para falar da vida alheia. Mas bastou um vídeo curto publicado por um dos sobrinhos de Dona Clara, mostrando o momento em que ela entrava em sua nova casa, que tudo mudou. As imagens de uma senhora de 92 anos, emocionada, sendo surpreendida por Amado Batista, tocaram o coração de milhares de pessoas. Em poucas horas, os principais sites e canais de TV do país repercutiam o gesto de gratidão do cantor. A história virou manchete. Amado Batista transforma a vida de ex-babá com presente emocionante. Em entrevistas, ele não falava sobre caridade. Falava sobre dívida de amor, sobre respeito à memória, e principalmente, sobre a importância de olhar para aqueles que, silenciosamente, moldaram nossa trajetória. Mas Amado sabia que não bastava mudar a vida de uma única Dona Clara. Sabia que, espalhadas pelo Brasil, existiam milhares de cuidadoras, babás, cozinheiras, faxineiras e auxiliares que, mesmo após décadas de trabalho, sobreviviam com dificuldade. Foi então que surgiu a ideia da Fundação Clara das Neves, um projeto social criado para homenagear Dona Clara e, ao mesmo tempo, oferecer dignidade a outros cuidadores idosos que, como ela, deram suas vidas pelos outros. Com o apoio de amigos, empresários e artistas que se emocionaram com a história, a fundação ganhou forma rapidamente. Daniel, Chitãozinho e outros nomes da música sertaneja se uniram à causa. Em menos de 3 meses, a primeira casa de acolhimento Clara das Neves foi inaugurada em Catalão, um espaço pensado para receber cuidadores aposentados em situação de vulnerabilidade. A casa contava com quartos amplos, camas confortáveis, uma horta comunitária, área de lazer e acompanhamento médico constante. Os primeiros moradores chegaram com histórias de luta e silêncio, mas logo se reencontraram com a alegria de viver. Voluntários da cidade se ofereceram para dar aulas de artesanato, culinária e jardinagem. Em pouco tempo, o local virou um polo de cuidado e afeto. Além disso, a fundação passou a oferecer uma espécie de bolsa mensal para idosos que ainda trabalhavam por necessidade, garantindo a eles um alívio financeiro sem que precisassem abandonar a autonomia. Em menos de 6 meses, mais de 500 pessoas foram diretamente beneficiadas. Nas rádios, a nova canção de Amado Batista, intitulada Coração de Anjo, se tornava um sucesso absoluto. Inspirada em Dona Clara, a música falava de mãos que cuidam, de amor silencioso e de memórias que nunca morrem. A letra emocionava ouvintes de todas as idades e reforçava a mensagem de que a gratidão pode, e deve, ser colocada em prática. Dona Clara, agora em sua nova casa, assistia tudo pela televisão, sempre com um sorriso sereno no rosto. Ao seu lado, uma pequena estante exibia com orgulho um porta-retrato com a dedicatória de Amado, para a mulher que me ensinou o que é amor. Os dias na nova casa de Dona Clara passaram a ter um ritmo leve e feliz. Ela acordava com o canto dos passarinhos no jardim, fazia questão de cuidar das suas plantas, especialmente o manjericão e o alecrim, e tomava café sentada na varanda, na sua cadeira de balanço preferida, bordada com seu nome. De vez em quando, soltava um "ah, que paz", e ria sozinha, como quem não acreditava que, depois de tanto tempo cuidando dos outros, alguém finalmente cuidava dela. Amado Batista a visitava sempre que podia. Às vezes com Roberto, às vezes com os sobrinhos Rafael e Clara, que logo adotaram Dona Clara como avó do coração. Ela preparava biscoitos amanteigados com uma receita antiga e contava histórias dos tempos em que Amado ainda era um molequinho teimoso que vivia subindo em árvore e chegando em casa com o joelho ralado. Mas não foi só a vida de Dona Clara que mudou. A casa dela, com o tempo, se transformou em um ponto de encontro da comunidade. Aos sábados, vizinhos vinham aprender receitas de pão de queijo com ela. Nas tardes de quarta, havia oficina de jardinagem com os idosos do bairro. Até um coral surgiu, com Dona Clara regendo as vozes da terceira idade com um entusiasmo que deixava qualquer maestro com inveja. 2 anos depois, aos 94 anos, Dona Clara partiu serenamente, enquanto dormia, com o rádio baixinho tocando Coração de Anjo. A cidade inteira parou. Catalão organizou uma homenagem linda, ruas enfeitadas com flores, crianças cantando sua música, e uma multidão emocionada celebrando a mulher que cuidou de tantos corações sem nunca pedir nada em troca. Mas Dona Clara não foi embora de verdade. Sua casa virou um centro comunitário,
com o nome oficial de Casa Dona Clara das Neves, Amor que Educa. Lá, idosos aprendem, ensinam, dançam, plantam e vivem com dignidade. E todo ano, no mês de junho, acontece o Festival Coração de Anjo, um evento sertanejo que reúne artistas do Brasil inteiro. Amado, Daniel, Chitãozinho e muitos outros sobem ao palco, mas o momento mais esperado sempre é quando as crianças da cidade cantam a música em homenagem a ela, olhando para o céu e sorrindo. E olha, dizem que, todo ano, durante o festival, chove por exatamente 3 minutos no horário da apresentação principal. Uma chuva fininha, como lágrima de saudade. Vai ver a Dona Clara regando o jardim lá de cima, né? Agora me conta, você também tem uma Dona Clara na sua vida? Aquela pessoa que te cuidou, que te ensinou, que esteve ali quando ninguém mais estava. Comenta aqui embaixo, queremos saber sua história. E não se esquece, se essa história te tocou, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente conta histórias que o Brasil precisa ouvir, histórias de amor, gratidão e transformação. Até a próxima!